a manchete 1 da Socorro, Ari, uma tragédia em Lisboa. Luto em Portugal. Sobe para 16 o número de mortos em acidente com bondinho em Lisboa. Polícia apura as causas. Socorro. Amadeu, a gente está acompanhando essa tragédia. O governo de Portugal diz que é uma das piores tragédias de Lisboa, né, da história moderna. Esse acidente que aconteceu ontem, no final do dia, com o elevador da Glória, bem no centro de Lisboa. Ele bateu em um poste e depois em um prédio. Acho que a gente tem imagens aí, inclusive imagens feitas poucos segundos após esse acidente. O governo de Portugal confirmou 16 mortos, 15 pessoas teriam morrido no local e uma pessoa morreu no hospital. Todos os mortos são adultos. Há muitos estrangeiros entre as vítimas. O governo português confirmou 8 nacionalidades, 5 portugueses, 2 coreanos, um suíço. Também teria, não foi confirmado ainda, mas a informação é que um alemão morreu no local, acompanhado da esposa, que está em estado grave, e de um filho de 3 anos que sofreu ferimentos leves. O governo só vai divulgar os nomes dos mortos, das vítimas, depois que as famílias forem notificadas. Há mais de 20 feridos, seriam 21 feridos. O governo confirmou que 5 continuam em estado gravíssimo e há informações de que teriam 2 brasileiros teriam ficado feridos. Um teve um homem de por volta de 40, 45 anos, teve ferimentos bem leves, recebeu alta, quer dizer, nem precisou ir para o hospital. E uma mulher que ainda estaria recebendo cuidados médicos. O que o mundo quer saber, e principalmente a cidade de Lisboa e Portugal, que declarou luto aí de 3 dias, é o que aconteceu. Hoje o diretor da Carris, que é a empresa que opera o transporte público da capital, Pedro Bogas, ele disse que todas as inspeções periódicas foram realizadas e que já há um inquérito aberto para apurar o que aconteceu. O inquérito que é feito por um órgão independente a pedido da Prefeitura de Lisboa. Quem fazia a inspeção desses elevadores ou funiculares é uma empresa terceirizada, isso desde 2017. O chefe da empresa não soube dizer quantas pessoas estavam no elevador, né, nesse bonde, nesse funicular, no momento desse acidente. Ele não soube dizer quantas, mas disse que acredita que havia menos do que a capacidade máxima, que é 42 pessoas. A empresa também suspendeu o funcionamento de todos os funiculares de Lisboa, para que sejam inspecionados, só serão liberados após essa inspeção. O jornal Observador, que é um jornal de Portugal, disse que o elevador da Glória, ele foi esse que a gente está vendo aí, do acidente, o elevador foi inspecionado ontem. A inspeção teria acontecido ontem de manhã, durou mais ou menos uns 30 minutos e que ficou determinado nessa inspeção, segundo o jornal Observador, que o cabo do bonde deveria ser substituído em, no máximo, 9 meses, dentro de 9 meses. O elevador da Glória é o segundo elevador mais antigo em funcionamento em Lisboa, ele tem 140 anos, ele foi instalado para levar moradores aí numa subida bem íngreme e virou uma atração turística. Quem conhece Lisboa, quem já visitou Lisboa, provavelmente já andou nesse elevador, ele é muito popular, fica bem no centro de Lisboa. Amadeu. Os bondinhos todos foram proibidos de rodar, não é, Socorro? Os funiculares, os elevadores. Todos proibidos. É inacreditável que o bondinho tenha passado por uma inspeção horas antes do desastre, hein, Ari? Sem dúvida, Amadeu, e tem uma diferença. Muita gente, quando aconteceu esse acidente, eu conheço esse elevador, quando eu estive em Lisboa, andei nele, ele é bem lento, né? E é o seguinte, Socorro, aqui teve um acidente, Socorro eu acho que já morava na Europa à época, com o bondinho de Santa Teresa, no Rio de Janeiro, em 2011. 6 pessoas morreram, quase 60 ficaram feridas, só que no bondinho de Santa Teresa, ele estava super lotado. E depois, uma perícia mostrou
que houve um problema mecânico nos freios, ou seja, falta de manutenção e irresponsabilidade. Tanto é que funcionários responderam a processo por homicídio culposo quando não há intenção de matar. Mas no caso de Lisboa, o bondinho não estava, o funicular, melhor dizendo, né, o funicular não estava superlotado. E lá, gente, é tanto dinheiro, tanta... Quer dizer... Por que não fizeram Não justifica, não ter trocaram manutenção. toda a estrutura. Foi confirmado. Não foi o diretor da empresa que administra, não soube dizer quantas pessoas havia no funicular no momento do acidente. Ele disse que acredita que menos que 42 pessoas, né, que é a capacidade máxima, mas ele não soube dizer quantas pessoas havia. Ari, esse bondinho do Corcovado... O de Santa Teresa. Pois é, que Isso, vai pro Cristo Redentor. Ele é rápido. Ele é rápido. É rápido e realmente você já andou, eu também fui uma vez para nunca mais. Ele não inspira confiança, não. O cara vai ali, ele vai... Ele tem, inclusive... Tem, assim, e ele não, você não fica tranquilo ali, não. Não tem estabilidade. Você não fica tranquilo nele. Verdade. Não, ao contrário do de Portugal, que é como bem você lento, disse, é bem lentinho, um negócio mesmo. Fala. Amadeu, a gente está falando de uma estrutura que foi inaugurada em 1885, né? Eu estava dando uma pesquisa aqui em relação a esse assunto e observei que foi divulgado que existia esse excesso de passageiros. Não, calma que a Socorro está lá. De lá. Não, por conta do turismo excessivo em dias anteriores, esse bonde era utilizado com a maior frequência. Mas, Matheus, olha aqui, a Socorro está lá com as informações da fonte, é que não é essa confirmação de que na hora do acidente... Mas eu estou dizendo isso no passado, e isso não estou falando de hoje. Você está dizendo que já houve superlotação. Reclamações de superlotação. Em outros momentos. Em outros momentos. Em outros momentos que a operadora superlotou. Ok, tá certo. Quer arrematar, Socorro, sobre o tema? Sobre essa lotação, Amadeu, às vezes é possível que houvesse mais que o permitido, porque foi até cogitado em alguns órgãos de imprensa de Portugal que a pessoa pode entrar no bonde sem pagar o bilhete, né? Então não seria então esse controle, se teria exatamente, sempre dá um jeitinho de entrar sem pagar algumas pessoas, mas eu acho que o melhor agora é a gente esperar o resultado dessa apuração lá de Portugal. Até porque hoje tem câmera em todo lugar, não é possível que esses registros não tenham sido feitos. Esse exemplo aí, se for para manutenção... E aos sobreviventes que seguramente prestarão depoimento. Claro, eles vão informar. Fala, fecha, por favor. Não, que esse exemplo, essa tragédia, sirva de exemplo para a gente aqui, para os órgãos competentes fiscalizarem esses espaços, que tipo, você deu exemplo aí do Rio de Janeiro, tem aí em Aparecida e outros pontos aqui no Brasil, né? Vamos lá, vamos para a manchete 2 da Socorro, que trata... Essa é um absurdo completo, essa xenofobia.